Oi, pessoal, meu nome é Felipe. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o último relatório gerencial e também do último fato relevante disponibilizado pelo VRTA11. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, que ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente falar de algumas informações aqui do VRTA11. Então, o fundo fechou a cota ontem a R$ 82,43. Ele apresenta um pouco de desconto, né, em relação ao seu valor patrimonial. É um fundo relativamente grande, né, um fundo aí com patrimonial em mais de R$ 1 bilhão, tem mais de 114 mil cotistas e a liquidez média aí diária de um pouco mais de R$ 1,5 milhão. Um fundo também com uma história relevante, né, na indústria de fundos imobiliários, seu IPO ali em 2011. Um fundo que vem entregando dividendos linearizados, né? A gente vê que as últimas distribuições todas aí basicamente a 85 centavos. Então, um fundo que já tem uma quantidade de informações assim públicas, enfim, bastante material aí que os investidores podem estudar. Vou trazer aqui somente as principais informações, né, que eu acho que são pertinentes. Então, as movimentações na carteira, o fundo fez mais, né, investiu mais uma tranche, né, do CRI Patrimônio com uma taxa de IPCA mais 9,55 ao ano. O fundo fez uma venda de aproximadamente 1,2 milhões de fundos imobiliários do RB, RY e do SNME, e a contratação de mais 13 milhões em compromissada reversa com uma taxa de CDI mais 73, mais 0,73 ao ano. A gente vai ver que nesse último mês o fundo aumentou, né, as suas reservas. Então, está com uma reserva de 92 centavos por cota. O rendimento por cota nesse mês foi de 85 centavos. A rentabilidade nos últimos 12 meses, né, foi de 12,23. E as outras informações eu já falei anteriormente, né? A cota de mercado no fechamento de abril foi 82,96, sendo que a cota patrimonial, né, no fechamento de abril estava em 88,70. Então, aqui essas movimentações, como eu falei para vocês, a venda de 1,2 milhões de FIIs, adquiriu, né, mais uma tranche do CRI Patrimônio, a contratação de 13 milhões em compromissadas reversas, né? Como se fosse uma forma de alavancagem, né, dos fundos de CRI. Uma informação também que já é bastante conhecida do fundo, né, que desde abril do ano passado o CRI da BR Distribuidora não honra com os pagamentos previstos e também a expectativa do fundo é de não pagamento dos próximos. Então, mas também assim é um PL muito baixo do fundo, assim, basicamente marcado a R$300 mil, de 0,02 do PL do fundo. Então é basicamente um prejuízo que o fundo já vem contando há um certo tempo. A movimentação talvez mais importante do fundo seja essa, que é a da indústria cerâmica Fagnani. Eles estão com inadimplência em relação às obrigações de amortização e juros do CRI desde fevereiro deste ano. Aqui o fundo informa que, em razão desse cenário, né, os investidores do CRI, incluindo o fundo, né, o Verita 11, estão alinhando a melhor estratégia a ser tomada para recebimento da dívida. Aqui o fundo coloca também, esclarecemos que o gestor do fundo entende relevante considerar a situação econômica financeira da devedora e sua proposta de reestruturação da dívida para que qualquer deliberação seja tomada em assembleia de titulares de CRI. Qualquer medida realizada para a recuperação do crédito sem a devida análise pelo gestor poderá diminuir as expectativas de recebimento ou ainda onerar o patrimônio do fundo. Frente ao cenário de inadimplência, foi implementada a provisão de 10% de perda do ativo, de maneira que a marcação a mercado do CRI esteja em 90% da marcação da curva. Dada a pulverização da carteira
e qualidade de crédito dos ativos, a inadimplência desse CRI não deve impactar no pagamento de dividendos do fundo nos próximos meses. Ou seja, né, essa é a posição mais percentualmente mais relevante, né, do fundo em relação ao seu patrimônio. A gente vai ver daqui a pouquinho qual que é o percentual na carteira do fundo. E o fundo também já tem conhecimento de que essa empresa, a Indústria Cerâmica, ela entrou com um pedido de RJ, né, de recuperação judicial, agora nesse mês de maio. Na verdade, né, até eu consultei o processo é de março desse ano. Entretanto, o fundo ele anunciou agora, nesse mês de maio, que tomou conhecimento dessa RJ. Então, aqui eles falam que tomamos conhecimento acerca da propositura do pedido de recuperação judicial com pedido de tutela de urgência formulado pela Fragnani Empreendimentos e Participações, que é uma empresa, né, uma holding empresarial, incluindo a indústria cerâmica Fragnani, que ela foi ajuizada, né, aqui em São Paulo. Aqui o fundo também, no fato relevante, coloca que a Fragnani é devedora, né, de CRIs das primeira e segunda série, coloca aqui a securitizadora, né, nos quais o fundo possui 4,17% do seu PL alocado. Eles fazem alguns destaques importantes. Aqui fala que o pedido de RJ apresentado pela Fragnani não afetará os pagamentos, né, de dividendos previstos pelo fundo. Ou seja, mesmo que a Fragnani não honre com os pagamentos de amortização e juros, né, do CRI que o fundo é titular, isso não vai fazer com que o fundo se abstenha de realizar os pagamentos de dividendos nos meses futuros. É claro que pode haver uma impactação dos recebimentos do fundo, obviamente, não pode. Já está sendo impactado os recebimentos do fundo, entretanto, o fundo não vai deixar de pagar os seus dividendos, até porque existem outros inúmeros devedores do fundo, e como a gente vai ver também, o fundo aumentou as suas reservas nesse mês, então, mesmo que a Fragnani não pague, né, os juros e as amortizações previstas no seu CRI, isso não significa que o fundo não vai pagar os seus cotistas, tudo bem? Então, também os CRIs são classificados como créditos extraconcursais, não se sujeitando ao plano de recuperação judicial. Ou seja, o fundo está dizendo que, em que pese haver, né, esse pedido de RJ, ele informa aqui que os seus CRIs, eles são classificados como créditos extraconcursais. Então, em que pese haver nesse pedido de RJ, ele não vai estar sujeito, né, ao plano de recuperação judicial. Então, isso são cenas também de um próximo capítulo que a gente vai ter que ir acompanhando esses pedidos de recuperação judicial. Eles normalmente eles se desdobram, né? Eles têm assim um desdobramento até que longo, né? Porque é um processo judicial, então a gente vai ver como vão se comportar nesse ponto especificamente. Os CRI contam com garantias que suportam o saldo devedor da operação, que também é uma outra situação bastante importante para o fundo, para os cotistas, assim, em regra, terem uma garantia de que, mesmo que o emissor, né, dessa dívida, mesmo que a empresa especificamente tenha algum tipo de inadimplência, ou também esteja passando por situações bem adversas, né, no funcionamento das suas atividades, as dívidas precisam ter garantias e as garantias precisam ser oportunamente executadas e precisam também ter uma forma de saldar, né, essas dívidas. Não adianta você ter garantias que não consigam saldar ou que você ainda assim fique no prejuízo. É óbvio que já há um prejuízo contratado, né? O fundo mesmo falou que a marcação a mercado do CRI está em 90%, né, da marcação da curva, então já existe um prejuízo de, inclusive, não estar recebendo juros e amortização desde fevereiro, né, o que são basicamente aí 3 meses. Entretanto, se existem garantias, elas devem ser oportunamente, claro que isso deve ser analisado também até com uma estratégia empresarial, jurídica, etc.,
mas ela deve ser oportunamente executada para que o fundo e os seus cotistas não experimentem esse prejuízo completamente. Aqui também o fundo diz que cabe ressaltar que, referente ao mês de abril, né, distribuiu 85 centavos por cota e que temos uma reserva de 93 centavos por cota para fazer frente a obrigações futuras, complementar dividendos e etc. Finalizou o mês, né, de abril com 33 milhões em caixa, 2,4 do PL, e que serão destinados, né, esses valores ao pagamento dos dividendos e alocação em CRIs. Estão com alguns ativos em fase final de análise, totalizando mais de 44 milhões de reais. Em relação às compromissadas, né, como eu falei anteriormente, né, fizeram a contratação aí de mais 3 milhões e atualmente tem contratado nessas compromissadas reversas 62,3 milhões de reais a uma taxa média de CDI mais 0,82 ao ano, com vencimentos aí a partir de maio de 2025 até dezembro. Aqui o fundo também fala, né, que a grande maioria dos CRIs do fundo estão adimplentes e cumprindo com seus pagamentos regularmente. Também o fundo aqui traz alguns números interessantes, né, que em abril o fundo apresentou um yield de 1,02 no mês, considerando, né, o fechamento da cota no mês passado, a 82,96, ou seja, um rendimento aproximadamente de 114% do CDI no período, né, com um gross up do imposto de renda de 15%. Obviamente, é uma rentabilidade, né, bastante representativa, assim, basicamente, do investidor estar recebendo, assim, em relação à dividend yield, mais do que ele estaria na renda fixa, né, o que traz atratividade para o fundo. No PVP, né, a cota fechou com 0,94. Em relação à inflação, né, aqui ele traz o dado do IPCA, né, divulgado referente a março, que foi 0,56, e, obviamente, né, essas altas de IPCA, né, inflação, elas vão impactar na distribuição dos dividendos dos fundos. Aqui ele fala que tem uma defasagem entre 2 a 3 meses entre a alta da inflação, ou baixa, enfim, e o reflexo na distribuição dos rendimentos do fundo. Essas questões macroeconômicas eu não vou comentar aqui especificamente, né? Os últimos CRIs adquiridos, né? O CRI Sumos, que o fundo adquiriu 40 milhões a uma taxa de IPCA mais 11 ao ano pelo prazo de 4 anos, né? Que fala das características da empresa, né? Que é uma empresa mais voltada para empreendimentos de alto padrão, salvo engano, em Goiânia, imobiliário goiano aqui, com as garantias, né, de alienação fiduciária de cota, cessão fiduciária, aval, fundo de reserva e outros fundos. Obviamente, né, como eu falei anteriormente, a questão de garantias é muito importante, visando fatos como esse que aconteceu com a Fragnani. O fundo e os seus cotistas precisam estar amparados, né? Aqui a distribuição, né, só de distribuição dos rendimentos, né, do último ano. Então a gente vê aqui a distribuição por cota em 0,85 no último mês, o dividend yield de 1,02, né, e o gross up do imposto de renda 114 do CDI. É importante, novamente, né, lembrando uma informação que provavelmente você já sabe, que o CDI, por mais que a pessoa invista em 100% do CDI, que hoje está aí, basicamente a Selic, né, a 14,75, então o CDI vai estar a 14,65, que a pessoa não consegue ter a rentabilidade 100% do CDI, obviamente, por conta do imposto de renda, que na tabela regressiva, o mínimo que a pessoa vai pagar é 15%. Então, o fundo já apresenta esse gross up para mostrar uma certa atratividade também em relação à distribuição de proventos do fundo. Aqui na DRI a gente vê, né, que os resultados recorrentes dos CRIs foram bem maiores, assim, do que em relação aos últimos 2 meses, né, de fevereiro e março. O total de receitas também foi, nesse mês de abril, significativamente maior. As despesas, pelo contrário,
em linha aí, basicamente, dos últimos 2 meses anteriores, e o total de rendimentos do fundo distribuível, né, seria de 18 milhões e meio de reais aí, basicamente. Entretanto, o fundo fez uma retenção, né, para incluir nas suas reservas, como eu falei anteriormente. Então, o fundo distribuiu aí o que distribuiu nos meses passados, que foi um pouco mais de 13 milhões de reais, sendo 85 centavos por cota. Então, o fundo basicamente aumentou aí as suas reservas em 33 centavos por cota. Então, as reservas que em março estavam 59 centavos, agora são de 93 centavos, o que é uma segurança, né, obviamente, para o fundo. Eu pessoalmente gosto de fundos que também conseguem ter um resultado recorrente em linha com a distribuição, para não ficar dependendo exclusivamente, né, da utilização de reservas acumuladas. E a gente vê que, nesse caso especificamente, a reserva ela suportaria praticamente uma outra distribuição, né, nessa linha que ele vem seguindo nos últimos meses de 85 centavos por cota. A reserva, basicamente, ela consegue suportar uma distribuição inteira e ficar com mais uma reserva. Então, é uma certa segurança e saúde financeira, né, pelo menos no ponto de vista de reservas acumuladas, né, de distribuição de proventos do fundo. Aqui o desempenho secundário, né, o fundo traz o volume total de operações, né, no mercado secundário e também o preço de fechamento. A gente vê que o mercado no mês de abril foi basicamente em linha, um pouquinho menor, né, o volume total de negociações do fundo, mas basicamente aí seguindo uma liquidez já conhecida do fundo. Aqui também mostra a diversificação de securitizadoras, do setor, né, de atividade dos devedores do fundo. Então, a gente vai ver que aqui o fundo ele é bem diversificado também, ele não é exposto somente a algum setor especificamente, nem a uma securitizadora especificamente, então é bem pulverizado, né? Eu até já fiz vídeos do VRTA 11, né, antes, então a gente vê que é uma carteira bastante pulverizada, né? Aqui na distribuição da quantidade de ativos por PL também, a maioria deles representa um percentual bastante pequeno do PL, que traz, né, uma certa segurança para o fundo e também para os investidores. Então, a gente vê também que o volume em relação ao PL do fundo também é bem diversificado, não é extremamente concentrado. Por outro lado, né, a maior parte da carteira do fundo é exposta à inflação, né, ao IPCA, e também a maior parte da carteira do fundo, aí é de 87%, em CRIs. Então, um fundo aí bastante exposto a CRIs. A taxa média por indexador e prazo aqui, a gente vê que as operações do fundo têm uma taxa média de 4,7 anos. Então, uma taxa basicamente aí de longo prazo para o fundo, né? A cota a mercado, né, que o fundo apresenta que a cota a mercado no fechamento de abril estava em basicamente aí 14,18, equivalente a IPCA mais 8,25. A cota patrimonial em relação à cota de mercado no fechamento, o fundo informa que estava com basicamente aí 7% de desconto em relação ao seu valor justo, né? A tabela de sensibilidade também é bem interessante. A gente vê aqui que no fechamento de ontem, que foi em 82,43, a gente vê aqui que o mais próximo, né, 82,50, a carteira de CRIs do fundo estava com uma sensibilidade, né, com uma marcação a mercado, digamos assim, de 82,50 no preço, de IPCA mais 12,93. É importante, né, a gente ver também como que está a marcação dessa carteira, mas também é importante lembrar que essa sensibilidade, ela leva em consideração que os ativos vão tornar, né, a ser negociados com o seu preço justo. Então, a tabela atual é de quem faz a compra, né, a R$ 82,50,
tem uma marcação, assim, basicamente da carteira de CRIs, a IPCA mais 12,93. Aqui não fala se já está líquido da taxa de administração e gestão, mas a carteira de CRIs, um IPCA de 12,93, o que é uma rentabilidade, assim, basicamente bastante significativa, né? Quando a gente vê no mercado primário ou secundário de disponibilização de renda fixa, né? De CRIs, não é sempre que a gente vê essas taxas, né? De IPCA mais 12 ou 13. Então, não é uma recomendação de investimento novamente, mas é uma taxa interessante. Então, a gente vê aqui que a carteira também do fundo é bastante diversificada. A maior parte dos seus ativos estão com exposição de menos de 2%, menos de 3% dos seus ativos. Isso é muito importante. Como eu falei anteriormente, a Fragnani, né, que é a maior posição do fundo, então tá com esse desafio, com esse pedido de RJ, e a gente vai precisar ver como que vão ser os próximos capítulos desse cenário para ver como que isso vai impactar nas operações, não só da holding, né, empresarial, mas também do que vai ser deliberado, né, pelos credores, né, pelos investidores, e inclusive o fundo, para o que vai ser feito com esse CRI, já que ele não vem sendo pago, né, está inadimplente desde fevereiro. É a maior posição do fundo, aqui está 4,17 da carteira, né, com volume de quase 60 milhões de reais, e a gente vai precisar aguardar. Lembrando novamente que, apesar desse desafio, né, da Fragnani, o fundo ele vem operando, né, com uma linearidade ali dos seus proventos, o que demonstra que, obviamente, apesar desse desafio, os rendimentos do fundo, a princípio, não serão afetados. O fundo conseguiu fazer também um resultado bem acima da distribuição no mês de abril, tá com reservas acumuladas, assim, que eu diria bem confortáveis. Então, a princípio, a gente precisa aguardar para saber quais serão, né, as medidas tomadas pelo fundo. E também aqui tem a LTV, né, que está em 83,5%, ou seja, a garantia, né, as garantias, basicamente ali 83% dessas garantias conseguem saldar o saldo devedor, né, a dívida que a Fragnani tem desse CRI. Então, agora a gente precisa aguardar. Mas a gente vê aqui que, olha, são a maior parte dos devedores possui aí menos de 3%, 2% do PL do fundo, vários aqui com menos de 1%. Então, é importante essa diversificação, pulverização, né, da carteira do fundo, porque quando tem um problema em um devedor especificamente, isso não compromete a saúde financeira do fundo. Aqui também fala, né, das compromissadas reversas do fundo, que estão em 4,58% do PL. Aqui o fundo também traz a composição da carteira de FIIs do fundo, né? Alguns FIIs que o fundo possui, são 9 no total, sendo aí em 144 milhões de reais, é uma posição minoritária, né, do fundo, então está com aí basicamente 10% do fundo, grande maior parte em CRIs e com um percentual aqui um pouquinho de compromissadas reversas. Eu acho que essas informações mais importantes já foram. Então, basicamente é isso, né? Esse aqui é o fato relevante que eu falei anteriormente. Então, essas são algumas informações que eu trouxe que eu achei que são bem importantes, né? Foram divulgadas nessa semana. Lembrando novamente que não é uma recomendação de compra. Eu acho que você precisa fazer uma avaliação de ativos que você considera colocar ou não na sua carteira de investimentos. Tudo bem? Então, muito obrigado se você chegou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.